Muito boa noite, prezado telespectador. Edição especial do Conecta News nessa noite, pensando nos 97 anos de emancipação política do município de Nova Prata. E nessa noite de segunda-feira, a nossa bancada, para quem está acostumada a recebê-la pelas manhãs, vem para o turno da noite para ter aqui na nossa frente agora Alcione Graziotin, eleito prefeito municipal e que vai falar conosco sobre os encargos do passado, as realidades do presente e as perspectivas de futuro. O que olhar, pensar e fazer por Nova Prata nesse momento. Boa noite, prefeito Alcione. Boa noite, Thiago. Boa noite, telespectadores. Satisfação a nossa retornar a essa emissora e vir falar sobre Nova Prata, nesse momento tão ímpar de 97 anos, né, de vida. 97, quase. Pois é, estamos notadamente próximos aos 100 anos, né? Comemoraremos os 100 anos na nossa gestão, inclusive. E essa cidade, esse município que a gente tanto gosta, tanto ama e com muita satisfação estamos ocupando o cargo de prefeito municipal. E eu, cada vez que eu falo em público, né, e mesmo para as pessoas que convivem com a gente, sabe que a gente não cansa de agradecer a comunidade que nos permitiu de enfrentar esse novo desafio de ser prefeito municipal. Não é fácil, né? É uma série de compromissos e grandes compromissos, mas é muito gratificante. Então, o nosso agradecimento sempre àquelas pessoas que confiaram na gente e nos oportunizaram de desenvolver o nosso trabalho e, inclusive, proporcionar de estar aqui nessa noite, que com muita satisfação aceitamos o convite e estamos aqui à disposição. Todas as questões serão encaminhadas, serão respondidas. Muito bem. Prefeito Alcione, antes da gente dar prosseguimento na nossa conversa, cabe um voto de menção honrosa, enfim, uma saudades que fica e a memória que a gente tem que relembrar do seu Reinaldo Cherubini, que fez a sua passagem no último domingo. Então fica uma homenagem aí a todos os familiares. Logo após a nossa entrevista dessa noite, na edição especial do Conecta News, vai ao ar aí a reprise do programa Bem Campeiro, na qual o seu Reinaldo esteve presente, falando sobre a vida e a obra desenvolvida aí pela família Cherubini. Prefeito Alcione, o tempo ruge e a Sapucaí é grande, diria aquele poeta. Poxa vida. E essa é a nossa terceira entrevista, né? Tivemos uma na época das eleições, tivemos os debates, que não se caracterizavam como uma entrevista, e há pouco tempo, pouco mais de um mês, falamos sobre os 6 primeiros meses. Certo. No turno da manhã, o tempo passa mais rápido e tudo ocorre de uma maneira mais apressada. Hoje eu preparei uma entrevista mais pausada para a gente falar desde o nosso passado, o que acontece no nosso presente e o que podemos pensar para o nosso futuro, esses 3 eixos temporais. E eu quero começar, talvez herdei esse interesse, né, da minha avó, que era professora. Eu gosto de falar de história, sempre gosto de falar de história. Eu também. Desde a redemocratização, quando a gente teve a nossa Constituição e as eleições diretas e tudo mais, eu gosto de elencar um dado. Nova Prata teve 3 prefeitos, basicamente 4 prefeitos, nos últimos 33 anos, 34 anos. Nós tivemos os mandatos do Vitor Antônio Pletti, nós tivemos Mário Minosso, nós tivemos Carlos Alberto Schmidt, professor. O Dr. João Carlos. Dr. João Carlos. Tivemos também aí Volney Minosso, né? Praticamente bastante parte desse período foi feita com a gestão do prefeito Pletti e ele desenvolveu uma forma de administrar o município que é caracterizada por quem o conhece, afinal, uma grande figura ligada à nossa história. Depois de um longo período, Alcione surge como uma candidatura de ruptura. Nós tínhamos uma cara nova na prefeitura, alguém vindo do setor privado, seja da advocacia ou seja da parte empreendedora, e decide encampar essa missão de concorrer à prefeitura. Pois é. Como é que foi vencer a eleição? Isso tu já nos contou, mas pegar a chave da prefeitura depois de um período, pelo mínimo, de 16 anos, do mesmo grupo político que coordenava. Como é que a tua equipe chega e encontra o município de Nova Prata? Bom, na verdade, todos os prefeitos que nos antecederam, a gente
conhece eles e não cansa de aplaudi-los, né? Porque tem certeza que, de uma maneira ou de outra, fizeram o melhor para o desenvolvimento de Nova Prata e o melhor para a comunidade. Isso é um fato claro e não precisa maiores colocações. Ninguém participa da vida pública do município e que não esteja imbuído de fazer o melhor para a sua população, especialmente as pessoas referidas, que são conhecidos, nossos conhecidos, pessoas que a gente tem até admiração muito profunda, né? Porque se dedicaram à vida pública. Com certeza. E usando a tua expressão da dedicação da vida pública, no momento que entendemos em oferecer o nosso nome, né, para um partido político que é obrigatório, até tu referiu a Constituição de 88. É o né? marco regulatório. O Brasil A nossa tem que... Constituição cidadã, né, a Sim. 7ª Constituição existente, a gente passa a ter transformações no dia a dia, na vida, nas relações, até mesmo com as coisas mais primárias, relações com a família, porque a gente se ausenta de momentos que normalmente não se ausentaria. E tudo isso faz com que seja, no nosso caso específico, nós começamos a fazer um estudo de Nova Prata, lá em 2017 ainda, final de 16, começo de 17, para buscar algo que fosse diferente. E pusemos a nossa proposta submetida ao sufrágio, na eleição, e para nossa felicidade, foi aceita pela população, até com uma votação muito boa. O dobro de votos do segundo concorrente, quase isso, um pouco mais. Os números foram bem significativos, e aí algumas pessoas dizem, poxa, mas com essa votação aumenta a responsabilidade. Não é bem isso, porque a responsabilidade... Ela é inerente ao número de votos. Ela se distancia, ela não tem nada a ver com o número de votos, né? A responsabilidade, de toda forma, é muito grande. O compromisso que assumimos, e temos conhecimento disso, tanto eu como a Sandra, a nossa vice, né? Que é uma realidade que nós conhecíamos de fora, porque nunca havíamos sido candidatos e muito menos, então, por consequência, eleitos, né? Mas nós estamos, eu falo por mim, posso falar por ela, porque com frequência a gente conversa isso, estamos muito felizes em estar ocupando esses cargos, né? E essa felicidade, ela nos incentiva a enfrentar problemas que naturalmente acontecem. Numa gestão pública são inúmeras como é que eu vou dizer, aquelas situações que têm que ser suplantadas para dar sequência aos projetos, né? E a gente enfrenta caso a caso com muita tranquilidade, né? Exatamente com as baterias carregadas por esses momentos de que estamos absolutamente conscientes da nossa responsabilidade e felizes de se dedicando muito nessa nossa gestão aos problemas do município. Mas é bom que se diga que não existe uma administração de um prefeito, de um vice-prefeito, de uma vice-prefeita. Existe um conjunto de pessoas que diuturnamente laboram e se dedicam para que aqueles projetos apresentados, aqueles projetos que são, no começo, pensados e posteriormente, após aprovação, são executados, efetivamente cheguem ao seu objeto maior, que é a conclusão. Então, nós encaminhamos a nossa composição de secretários, com secretários de conformação técnica para cada secretaria. E uma forma de gestão que entendemos de adotar é uma liberdade para os secretários. Dentro de cada secretaria, o secretário tem liberdade de fazer a sua gestão. E claro que a gente cobra, claro que a gente busca que o destinatário, que é o objetivo de uma administração pública, o destinatário de todo o trabalho realizado seja a população, o bem-estar da população, a minimização do sofrimento da população,
o quê? O conforto da população, entende? Sim. Então, em momento algum, eu nem antes de ser candidato ou posteriormente com a assunção deste cargo que é fantástico, eu mudei nada no meu pensamento. O destinatário do trabalho da pessoa vinculada ao setor público é o povo, é a população. E hoje eu tenho mais certeza disso, porque tudo se faz buscando o quê? Melhores condições da população. E para chegar, Alcione, nessas melhores condições para a população, quando esse corpo de secretários técnicos assume suas pastas e começa a desenvolver o seu trabalho, começam a se deparar com problemas conhecidos e algumas surpresas no meio do caminho? Ah, sim. Num dia de trabalho são muitos os enfrentamentos, né? Não enfrentamentos com beligerância, com algo que seja desconforme da normalidade. Eu, particularmente, como eu vinha da carreira da advocacia, então estava acostumado a lidar sempre com problemas, né? Sim. Então a gente teve minha vida inteira, desde da minha juventude, eu concluí o curso de Direito, a minha formação muito jovem, e sempre trabalhei na linha de frente de um escritório de advocacia, né? Então, como se diz, no balcão do fórum e não no gabinete, né? Correto. Então, sempre a vida inteira eu tive enfrentamentos, enfrentamento em audiência, enfrentamento em defesas, enfrentamento em ajuizamento de ações. Então, para mim, não é tão diferente, sabe? Sim. Pelo menos eu estou vendo desta forma. Porque são várias situações em que ocorre a administração de conflito. Em que ocorre, não chega a ser uma lida, né? Sim. Não chega a ser um conflito estabelecido. Mas são situações que, se não forem administradas de uma forma com bom senso, uma forma com respeito absoluto da lei, ela pode gerar uma lida, pode gerar um conflito de interesses, né? Alcione, a gente vem acompanhando os primeiros meses da administração. Inúmeras foram as dificuldades que foram trazidas através dos meios de imprensa, através da conversa que circula. Somos uma cidade pequena. Ótimo. Né? E se teve aí carências que a gente vai perguntando uma por vez. Né? Uma delas, ela surge pela primeira vez num quadro informe aqui no nosso Conecta News, a fala do secretário municipal de Finanças, Anderson Bolzan. Certo. Né? Ele falou durante uns 23 a 27 minutos e, na popular gíria do gringo, destocou uma lebre de um problema que acontece hoje em Nova Prata, e ele é de primeira ordem, que é a questão previdenciária. Primeira ordem por quê? Porque isso se reflete em uma realidade de caixa. E de acordo com as projeções e o que é nos passado também, nós temos aí um déficit autuarial de 86 milhões de reais, uma situação de desembolso mensal de R$500 milhão aproximado, né? Sim, aproximado, das receitas do município para quitar esse débito junto ao Instituto de Previdência Municipal, e um risco iminente de se tornar inviável a administração financeira do município. Colapsar a administração, né? Como é a palavra. Colapso da administração em 2027. Então, nessa hora, geram bastante perguntas e questionamentos. Sim. Como é que se encara uma situação dessas? Dá para dizer que temos uma bomba relógio em termos de finanças? Pois é, na verdade é assim, realmente existe esse débito, que é um débito pretérito, né, com o IPRAM. O IPRAM é o Instituto de Previdência dos Servidores do Município, né? E o cálculo autuarial, ele beira 86 milhões. É bom que se diga que o cálculo autuarial ele não é um cálculo líquido certo e exigível, é um cálculo estimativa. Estimado. O autuário ele prevê situações do futuro. Mas quando a gente tem um indicativo autuarial de 86 milhões... É um prêmio da Mega Sena que, ao contrário. É quase um orçamento de um ano do município, né? Hoje o nosso orçamento gira em torno 95 milhões. Então nós temos um orçamento de um ano contido nisso. Mas só que é o seguinte, é uma dívida que ainda não é exigível. Sim. Entendeu? Então eu queria dizer isso, que o município não está sendo executado, muito pelo contrário. Sim. O município meramente está cumprindo situações de composição que foram feitas
para repor esses valores, repor o caixa do IPRAM, né? Porque é um Instituto de Previdência e Assistência. E esse valor foi gerado porque era só das rubricas, uma das rubricas que era recolhida. E o que ocorre nisso? Não adianta, tem que ser pago. É devido, tem que ser pago. E sim, o que o secretário Anderson falou aqui, por volta de 5 milhões e meio, 6 milhões por ano, que é mais ou menos 500 mil por mês. E isso é um horror para o gestor. É um horror, porque, veja bem, a capacidade de investimento do município, ela não chega a ser 1%, é 0,92%, ela não é 1%. Então, numa conta bem rápida, como a gente diz, uma conta a grosso modo, né? Se nós tivéssemos uma capacidade de investimento de 1%, nós estaríamos falando em 950 mil reais. Num ano. Né? E o que é repassado para o Instituto de Previdência, para o IPRAM, é por volta de 5 milhões e meio, 6 milhões, como eu falei. Então, é uma conta inversamente proporcional, né? A gente, não estou aqui a criticar, eu acho que tem que ser pago, o valor é devido, não resta dúvida. Especialmente eu que venho de uma área de legalista toda a prova, né? Advocacia, que lida com processos e tal. Então, não tem como chegar a dizer, não vou pagar. Tem que ser pago, acha a forma de pagar, né? Como está agora desenhada, são pagamentos anuais a longo prazo. E então, a partir disso, a gente tem que fazer com que a gestão se adeque nas condições que são apresentadas. Mas eu digo que ela é uma balança um pouco desequilibrada, porque qual é o prefeito que não gostaria de aplicar 5 milhões e meio, 6 milhões para a sua população como um todo? Sim. Como um todo, né? Por exemplo, em fazer um serviço mais rápido de patrulhamento de uma estrada com uma moto niveladora 0 km, que hoje em dia tenha condições de fazer um trabalho melhor, um tratamento de efluentes compatível com o nível de desenvolvimento da cidade. Hoje em Nova Prata não temos. Se tem, isso é uma pauta que e assim, N situações, né? N situações, uma saúde mais eficiente. Nós temos inúmeras cirurgias em atraso. Sim. Assim, por mais de 500 cirurgias em atraso. O número certo varia, né? Sim. Porque algumas pessoas que já vêm aguardando há algum tempo, alguns anos, até por circunstâncias normais, até já fizeram as cirurgias. Então, todo dia tem uma novidade. Mas, assim, o número de cirurgias é bem grande, que estão em aberto. Quem não gostaria de dar uma saúde de primeiro mundo para a sua população? Qualquer prefeito, não é verdade? Só que hoje tu tem um ralo que acaba dragando... O gargalo é outro. O gargalo é outro, né? E, prefeito, diante de todo esse problema relatado, se pensa hoje em um movimento similar a uma reforma da Previdência na esfera municipal? Se espera reverter esse jogo para talvez chegar em 2027 a gente não ter esse colapso das contas públicas? Sim, nós estamos verificando ações para minimizar esse problema, né? Para dar outra visão, né, de circunstância. Por exemplo, existe uma lei federal que deu um prazo agora até novembro, não sei o dia certo, novembro, mas é o mês de novembro, com certeza, para uma adequação de uma previdência... Um sistema de previdência complementar. Exatamente, que tenha uma previdência complementar para o servidor, né? E oportunize ele a participar das previdências juntamente com o município. Estamos adequando a lei e já inclusive, eu já dei uma lida no anteprojeto, né, que ainda não é um projeto de lei, e ela é efetiva. A assessoria nos passou, juntamente com um grupo que a gente nomeou para esse enfrentamento, né, porque não é fácil, são condições de mínimos detalhes.
E eu já dei uma lida num anteprojeto que me foi apresentado, achei muito interessante, muito interessante. Aí se tu me perguntar, vai solucionar o problema? Não vai solucionar, É uma mas alternativa estão para sendo tornar mais buscadas, efetivo. estão sendo buscadas alternativas e até que sejam inúmeras, né, alternativas para tentar compor essa situação. Sem, é claro, criar prejuízo para ninguém, porque o servidor, ele depende exclusivamente do IPRAM. Sim. Né? Depende, tanto que ele... É a fonte pagadora do seu Ele benefício. está desenvolvendo o seu trabalho com esta vinculação nesse instituto e um direito líquido certo Sim. dele, né? Não se está aqui a buscar o prejuízo de ninguém, muito pelo contrário. Está aqui tentando buscar a proteção deste servidor, Sim. né? Mas sem, no entanto, prejudicar o andamento normal do ente público, né? Que é o município, a administração Uma municipal. previdência sustentável, talvez seria o termo. Isto, pode ser. Com adequação de legislações, né? Sim. Que sejam absolutamente execuíveis, sem, no entanto, prejudicar aquela pessoa que é o motivo da existência do IPRAM, que é o servidor público, né? Prefeito, falamos dessas situações passadas. Certo. E eu vou andando no nosso cronograma Pode ficar à vontade. para a gente falar sobre as realidades presentes. Sim. Um primeiro caso que chama atenção, logo no amanhecer de janeiro, e quando a administração toma posse, né? As primeiras conversas que aconteceram é que a prefeitura e a equipe tomam posse com o lixo praticamente na porta, porque o contrato de recolhimento dos rejeitos da cidade acabou vencendo em um período e renová-lo exigia um trâmite legal que levou em torno de uma semana, 10 dias. Durante um período específico aí acabou acontecendo um atraso no recolhimento de lixo. Essa foi uma das situações, prefeito, que vieram a público e mostraram essa transição de gestão. O problema do lixo foi resolvido, mas agora a situação que fica é: outras situações parecidas com essa também surgiram? Assim, eu não posso te precisar o momento que aconteceu, mas sim, existia uma contratação emergencial e tal, mas já foi operada a licitação, está tendo Sim. um recolhimento normal hoje de lixo. Sim. E curiosamente, é bom que se diga, a gente tem informação que Nova Prata recolhe aproximadamente 15 toneladas dia de lixo. É um caminhão caçamba bem carregadinho. Isso. E assim, mas é bom que se diga, Tiago, e eu te agradeço essa pergunta, porque aqui eu quero contar para a população de Nova Prata, contar para ti, claro, que gentilmente nos convida para vir até aqui, e especialmente na Semana do Município, e eu falo isso com muita satisfação. Nós integramos um programa, né, um projeto capitaneado pela UX, a Universidade de Caxias do Sul, juntamente com o Cored, né, o CISGA e outras entidades, mas especialmente com pesquisadores da Universidade de Caxias do Sul, doutores em matéria de meio ambiente, de Mobilidade urbana, mobilidade urbana, resíduos sólidos e em breve nós teremos a parte prática da coisa. Participamos de inúmeras reuniões. Claro que nesse momento reuniões remotas, cibernéticas. Sim, né? Essa é a nova realidade. É a nova realidade. E o projeto que nos foi apresentado, inclusive a gente quis saber o detalhamento, como não poderia ser, né? Para ingressar nesse grande projeto, capitaneado pela UX, como eu disse, Universidade de Caxias do Sul, serão processados 5 toneladas dia de lixo, como um projeto piloto. Sim. Depois passará para 75 toneladas dia, né, de várias cidades que compõem o acervo de municípios ligados. E, curiosamente, cada município tem suas particularidades na produção do rejeito. Na produção do rejeito sólido.
E eu vou falar rapidamente aqui, senão... Sim, a gente cai só nesse assunto. Eu ficaria aqui a noite inteira, a noite inteira não, bastante tempo para contar. Mas será então recolhido normalmente, entre aspas, o lixo, né? E ele vai ter transformações de qualificações e tal, e no último estágio ele vai ser transformado em energia. Seja carvão, pela pirólise, ou mesmo gás, né? Sim. Biodigestão e assim por diante. Eu estou falando aqui empiricamente e rapidamente, mas esse processo não é fácil de acontecer. O projeto todo esse, com pesquisadores da Universidade de Caxias do Sul, que por longos anos desenvolveram esta situação, né? E eu, no primeiro momento, fiquei encantado com isso. Fiquei encantado, porque... hoje o recolhimento desses resíduos sólidos, falo entre aspas, do lixo, ele demanda um desembolso do município. Sim. Aliás, de todos os municípios, né? Recolhimento e etc. É mais um aspecto futuramente poderá esse lixo, que falei entre aspas novamente, se transformar em energia que vai reverter em recursos para o município. Sim. Entendeu? Então, tudo isso é que nós estamos apostando que aconteça na filigrana do detalhe, né? Nos mínimos detalhes para ver acontecer. De preferência ainda na nossa gestão, né? Sim. Para termos, então, o retorno de satisfação. E esse projeto, depois, ele pode ser aplicado em regiões. Em regiões, né? Esse projeto de 75 toneladas. Veja, se a Nova Prata produz 15 toneladas dia, não é difícil de conseguir com municípios vizinhos, né, um produto de 75 toneladas, para tentar aplicar aqui e efetivamente fazer acontecer a coisa, né? Da mesma forma, a condição dos efluentes líquidos, né? Não tem tratamento de efluente. E nós vivemos numa cidade pacificamente desenvolvida, que deveria, que em tese deveria ter aí já ter planejado pelo menos um tratamento básico para devolver a natureza. Na verdade é assim, nós já temos um grupo de estudos que está com estudos muito, já que entramos nesse assunto, né, muito avançado no estudo, e nós vamos fazer vamos apresentar, não vai longe, um projeto bem grande, bem arrojado para o tratamento de efluentes líquidos. Inclusive, já estivemos lá na Corsan, né? Corsan, Companhia de Água e Saneamento. Para que não seja tão somente uma fornecedora de água. Correto. Né? Mas também que cumpra o seu papel principal, água e saneamento. Se fala muito em Corsan hoje porque ela está em uma situação de talvez ser vendida ou não. Isso, então os jornais, a imprensa como um todo publica. Mas nós fomos muito bem atendidos pelo senhor André Finamor, que é um diretor lá da Corsan. Claro, sempre com orientações do gerente aqui da Corsan, que é muito atencioso, o senhor Inácio Mafusa aqui, e nos propiciou de ir lá e pessoalmente conversar com o diretor Finamor, e explicamos essa nossa preocupação. E a Corsan, de forma alguma, deixou de nos ouvir. Muito pelo contrário, foi toda ouvidos. E pediu que a gente faça o projeto em caminho urgente para o quanto antes nós começar a implantação dele aqui. E, na verdade, nós conhecemos o Arroio das Polacas, aqui. Correto. No centro da cidade. Que corta o centro da cidade com uma galeria centenária e que já deu muito problema, né? Diga-se de passagem. Inclusive, particularmente com o nosso escritório, quando alagou ali, né? Sim. Foi em 2001, então a gente foi vítima também de uma situação horrível, né? Sim. Mas, graças a Deus, suplantamos e tal. Mas esta água, se fores ali no fim do encanamento dela, ali pela propriedade do senhor Deck Giovanni, por ali, o Vitor Deck Giovanni ali, tem um cheiro insuportável até, né? Porque não existe nenhum tratamento. Não existe tratamento. E isso depõe contra o município. Sem dúvida nenhuma. Depõe contra o município. É falta de capricho. Então a gente tem que buscar, se eu não consigo lá na origem a solução do problema, eu vou tentar no meio dela, entendeu? No meio dela tentar fazer o tratamento dessa água, desse efluente. Enfim, as pessoas que têm especialização e conhecimento dessa matéria,
estão orientando, apresentarão um grande projeto sobre isso. Porque eu sempre digo, o prefeito não tem como saber a solução de todos os problemas. Sim. Mas o prefeito pode se assessorar de pessoas que sabem, né? Vou me recordar, prefeito, que no começo da década de 90, Nova Prata era conhecida como a capital da ecologia. Ainda é conhecida como Ainda é, mas em algum ponto a gente se perdeu para não ter um saneamento básico e um saneamento básico não, um tratamento de efluentes digno de um local que já ostentou grandes congressos florestais, foi modelo de várias situações positivas na pauta ambiental. Aguardaremos o trabalho nessa frente. E a gente vem trazer aqui, vai trazer, com certeza. Prefeito, eu vou ter que ir para um rápido intervalo comercial. Tranquilo. E no próximo bloco nós vamos para a garagem e para o asfalto, porque a gente tem que saber também, tirar algumas dúvidas de como que tá esses dois setores aí, que muito deu conversa nesse começo do ano. Nós vamos para um breve intervalinho. Na sequência, a gente volta para falar também sobre temas importantes e, por que não, polêmicos. Estamos aqui para isso. A Service Contabilidade está no mercado há mais de 25 anos, oferecendo serviços de contabilidade e assessoria em várias áreas. Com unidades em Nova Prata e Nova Bassano, a Service Contabilidade está perto de você em todos os ambientes. Sua equipe oferece experiência, inovação e proteção para sua empresa e seu negócio. Service Contabilidade. Seu crescimento, nosso compromisso. Na busca pelo crescimento, você tem múltiplas oportunidades e você decide pelo melhor. Decida bem. Decida Prime. Prime Language. Há 30 anos, fazendo histórias de sucesso. O sonho, a revitalização precisam ter qualidade e beleza dos produtos do Espanhol Materiais e Construção. Em novo endereço. Um local pensado e organizado para melhor atender. Espanhol Materiais e Construção. Frasson Odontologia. Especialista em prótese dentária, atuando na área de clínica geral, implantes e próteses sobre implantes. Possui também profissionais especializados em implantodontia, endodontia e ortodontia. Frasson Odontologia. Nosso maior presente é o seu sorriso. Superar este momento, em que o mundo une esforços pelo bem de todos, em que estar distante das pessoas é a maior demonstração de amor, em que o cuidado nunca se fez tão necessário. A saúde tem sido a prioridade. Para nós, ela sempre foi. Cuidamos de mais de 18 milhões de pessoas para que elas possam viver mais e melhor. Superar este momento juntos. Esse é o plano. Unimed. No próximo dia 11 de agosto, no programa Mulheres, estaremos recebendo o cabeleireiro Delto Piacentini. Falando sobre apliques, penteados e muito mais. Não percam! Mais uma novidade para os clientes da Adilnet Telecom. Agora você pode assistir seus filmes, séries, programas de TV, realities e programação infantil favoritos na Paramount. Na Paramount+. Tudo isso com o melhor dos canais Nickelodeon, MTV, Comedy Central, Paramount Network e filmes e séries dos melhores estúdios.
Acesse gratuitamente todo o conteúdo pelo seu smartphone, tablet ou navegador. O aplicativo está disponível no Google Play e App Store do seu smartphone ou tablet. Abra o aplicativo e clique em iniciar. Depois, clique na opção Outras Operadoras. Na tela seguinte, selecione a Adilnet e entre com seus dados de acesso, os mesmos que usa para a central do assinante. Pronto! Mais entretenimento em um só lugar. Com programação para toda a família. É na Paramount+. E nós voltamos para o segundo bloco dessa edição especial do Conecta News, 97 anos de Nova Prata, falando com o prefeito Alcione Graziotin sobre os encargos do passado, as realidades do presente e as perspectivas do futuro. Afinal, o prefeito, uma cidade às vésperas do seu centenário, não é mais tão jovem e tem que começar a criar juízo, né? Puxa vida, 97 anos. 97 anos. Prefeito, os nossos temas eles foram pautados ao longo das manchetes formais e informais que surgiram ao longo desses primeiros meses, né? Um assunto que também deu o que falar, e eu me lembro aqui, faço uma menção especial ao secretário Fábio Rigon, que para quem não o conhece, antes de assumir a secretaria, é um digníssimo mecânico de máquinas pesadas. Com certeza. Da vida inteira. E ele assume a Secretaria de Obras porque, enfim, é um homem que tem trânsito nesse viés, como tu falaste, das pessoas técnicas. Secretário Fábio assume a garagem no dia 4 de janeiro, vai ver, e o que nos contaram é que não tinha uma garagem, tinha um sucatário, dá assim para chamar, né? Puxa vida. As máquinas num péssimo estado de conservação e enquanto a gente noticia diariamente que as outras prefeituras estão fazendo leilões de bens inservíveis, Nova Prata tem que fazer o remendável aí para conseguir colocar as máquinas na pista. Certo. Como é que foi essa situação da garagem e como é que o Fábio está se virando para conseguir tocar as obras que demandam na nossa cidade? Realmente, eu gostei da palavra que tu disseste. O sucatário? Assim, ó, na verdade, o que aconteceu? Dia 4 de janeiro, nós assumimos dia 1º, dia 4 foi feita nas máquinas e equipamentos da Secretaria de Obras, Agricultura e tal. Máquinas em geral foi feita uma espécie de uma perícia, né? Com pessoas do ramo de mecânica e elétrica, onde estão descritas as situações de cada máquina. Eu tenho uma cópia disso lá no gabinete. E já aproveito para convidar quem da comunidade quiser ir lá no gabinete. É uma satisfação para nós, né? Eu não canso de convidar a população, os munícipes de Nova Prata vão até o gabinete do prefeito, estamos lá no primeiro andar da prefeitura. É uma satisfação mesmo receber. Tem dias que tem bastante gente, né? Bastante gente. E por isso que a gente até recomenda, dá uma ligadinha, marca um horáriozinho, não que seja indispensável marcar o horário, porque a gente conversa com todos que estão ali. Mas para não atrasar outros compromissos, né? Então, respondendo a tua questão, realmente as máquinas da Secretaria de Obras estão bem ruins, né? Eu ia usar uma expressão chula, mas as máquinas tecnicamente inapropriada. As máquinas estão bem assim, não estão em condições normais de uso, estão sendo usadas por muita insistência e por falta de condições de comprar máquina nova, né? Leiloar essas Sim. máquinas antigas, sei lá, encostar elas. Mas tem uma descrição para cada máquina, né? Fotografia, enfim. E está assinada pelas pessoas que fizeram. E, curiosamente, eu gosto de acompanhar as obras, eu gosto de estar presente nas secretarias, né? É uma característica minha de acompanhar e tal. E, curiosamente, hoje à tarde nós fomos ver umas obras que estão acontecendo na Fazenda da Pratinha, lá na linha Silva Jardim, o encanamento de água, né? Que já está quase concluído. A Silva Jardim ali no gramado, né? E acabamos indo em direção à Estrada Geral, que liga a Nova Prata a Vista Alegre, na altura da Capela de Santo Isidoro, onde já foram iniciadas as obras para fazer mais um trecho de asfalto. Curiosamente,
A escavadeira hidráulica estava parada com problema, né? Tinha dado um problema no sistema rodante lá na esteira, tinha caído. A motoniveladora, que a gente conhece vulgarmente por patrola, estava ali do lado, né? Porque o sistema rodante era muito pesado, estava tentando puxar para fazer uns engates lá. Para fazer o popular mesh. Para dar condições de trabalho. E aí, deu um problema na motoniveladora, tu bem desligou o motor ali, o pessoal não conseguia mais fazer pegar. E, curiosamente, tinha uma rádio escavadeira quebrada também. Então 3 máquinas do município. Hoje à tarde, na mesma obra, quebraram no na mesma tempo. obra. E aí eu estava por ali, foi bem no momento que eu cheguei, né? Porque o reparo na escavadeira hidráulica já vindo mais tempo, durante a tarde. Aí eu fiquei pensando, puxa vida, né? E nós com essa vontade toda de fazer obras bem feitas, bem encaminhadas. Tu falou o nome do secretário Fábio, secretário de obras. Ele está juntamente com sua equipe, porque ninguém faz nada sozinho, né? A equipe está caprichando muito as estradas onde passa. Eu dou o exemplo da ligação do gramado, o gramadinho ali com a estrada geral, mais para baixo um pouquinho. A própria estrada que a gente foi visitar aqui na Fazenda Pratinha, muito caprichada e tal. E todas as outras obras são bem buriladas para dar a melhor situação para a comunidade. Realmente, o nosso problema são máquinas, né? Nós encaminhamos alguns pedidos para o Estado de empréstimo, cedência, ou seja lá o que for, doação. Ou reza braba mesmo para tentar vir alguma coisa. E a gente convida qualquer pessoa da população, da comunidade que quiser visitar o Parque de Máquinas. O Parque de Máquinas da garagem está à disposição. Eu acho que se identifica na porta e na portaria, diz, gostaria de ver uma máquina tal, vai lá e vê. Inclusive tem uma escavadeira hidráulica que não foi usada durante a nossa gestão até agora, uma máquina notadamente importante, né? E está lá na garagem. Porque não temos recurso para arrumar? Ela já foi recebida por nós com o sistema de propulsão, do sistema rodante quebrado, com defeito, né? Inclusive essa máquina nem foi entregue lá no parque de máquinas, lá na garagem. O pessoal da nossa gestão é que foi buscar ela num outro... ela foi resgatada em algum lugar. E assim, o orçamento que a gente tem com ela fechado ali é um valor por volta de R$100 mil. E embora a gente não seja da área de mecânica, mas por experiência, né? No momento que tu vai mexer na máquina, abrir, ver realmente que precisa, sempre o orçamento sobe, ultrapassa. Né? Então não se tem orientação, como eu disse, um prefeito não tem obrigação de saber tudo, não tem obrigação. Então ele se assessora com pessoas que sabem mais do que ele sobre determinados assuntos. E a orientação que tivemos até agora é para ir com mais vagar para fazer a implementação de valores e pôr aquela escavadeira hidráulica em uso, né? E nós estamos seguindo a orientação. Então, de ferramental, o prefeito está complicada. Realmente, de maquinário nós estamos um pouco deficientes. Tem uma outra coisa que também, prefeito, gera bastante comentário e apreensão, né? A gente fala aí dos asfaltos pelo interior e fala também, principalmente, do travessão dos Bussolotes, que é uma área urbana, né? Certo. Ela vai ligar aqui o bairro São Cristóvão ao CTG, a FUV, enfim, todas aquelas associações. Um lugar praticamente hoje intransitável. E aí todo mundo pergunta o que a prefeitura está fazendo, o que vai fazer. Primeiro passo, prefeito, os buracos não surgem só agora, também foram herdados alguns deles, mas não tinha nenhuma previsão de um tapa-buraco, uma situação assim? Sim, inclusive é uma situação curiosa essa. É claro que o prefeito sabe que existe essa situação fática no travessão referido, que liga os capitéis de São Cristóvão e Santo Antônio, né? Assim como a estrada do Trevo da Ioque até a divisa do município, né? Na Santa Catarina. É um troço, uma coisa sem condições. Mas a situação que eu digo que é inusitada é que nós abrimos uma licitação, né? Para fazer um tapa-buraco, como se chama. Popularmente a operação, né?
revestir, fazer um capeamento, não temos condições financeiras, isso é bem claro. Mas o tapa-buraco, sim, já é uma situação paliativa, mas ajuda. Para nossa surpresa, não tivemos empresas interessadas. Nenhuma empresa no processo de licitação? Sim, aí foi aberto outra licitação. Mas assim, é curioso porque chamamos uma licitação deserta, né? Que não teve interessado. Não apareceu ninguém que quis vender asfalto para Nova Prata? E isso a população toda sabe, as pessoas sabem. O município só pode fazer a aquisição de objetos diretamente, sem licitação, em situações excepcionais. E ainda não é o caso, vai ser depois. Se por acaso não tiver listante numa próxima ou nas próximas licitações, aí sim. Mas eu gostaria que a população entendesse qual é o prefeito que vai deixar os buracos abertos por vontade, por desídia. Não existe, não pode existir essa pessoa. Tenho certeza que todos aqueles prefeitos que tu referiste no mesmo programa, eles tinham o mesmo pensamento que a gente. Vamos fazer o melhor para a população. Agora, eu não tenho como fazer um estalar de dedos e recapar uma pista, entendeu? Eu tenho que seguir um protocolo legal, por que não dizer uma burocracia? Sim. Né? Então, e outra coisa, eu não imagino que passe pela cabeça de alguém que a gente não faça por vontade, né? Eu queria que fosse todas as estradas do município devidamente pavimentadas, como assim, cada pessoa tem uma visão dos seus problemas. Hoje eu fui entrevistado numa emissora de rádio aqui da nossa cidade e carinhosamente o entrevistador me disse, é como seleção brasileira, cada um tem a sua escalação, né? Sim. Então é certo que cada cidadão tem a sua vontade. A sua prioridade. Eu gostaria que fosse assim, eu gostaria que fosse assim, mas nem sempre dá para que essa situação quase que utópica venha acontecer, né? Então, na medida do possível, nós vamos solucionar o problema, com certeza. Então temos aí esperança de daqui a pouco alguém queira vender um pouco de asfalto para Nova Prata tapar os buracos? Eu espero que sim, né? Porque daí soluciona um problema. E frente a tudo o que já foi enfrentado, né? Sim. Imagino que também esse problema terá solução em breve, uma solução positiva e traga o almejado conforto para a população. Prefeito, a próxima pergunta, ela surge o ano passado, antes da época das eleições, e esse questionamento foi erguido na tribuna da Câmara de Vereadores pelo então vereador Vinícius Reinelli, que também concorreu... o doutor Vinícius. Isso, o doutor Vinícius, que também concorreu ao pleito eleitoral. E era uma situação referente a alguns empréstimos que haviam sido feitos, financiamentos, para a aquisição de camadas de asfalto, junto à Caixa Econômica, ao Badesul, entre outros agentes de fomento. E esse empréstimo, que seria contratado pelo município de Nova Prata no ano passado, ou se não me engano, nas gestões anteriores, esses empréstimos contratados nas gestões anteriores eram portadores de carências e quem começaria a pagar esse compromisso por estes asfaltos seria a atual gestão. Do ponto de vista do administrador, como é que o senhor encara uma circunstância que herda uma conta, né? Essa é a palavra certa, o senhor herdou só o carnê para pagar as prestações e a gente tem mais uma situação aí, o investimento em asfalto ele é extremamente importante, obviamente ele traz desenvolvimento, mas ele deve ser feito de uma forma que não descompasse o cofre do município, porque ele não vai te dar um retorno imediato, não é como você investir em uma obra de infraestrutura para a instalação de um pavilhão de uma empresa. Isso vai começar a render dividendos para o município. O asfalto, ele traz o progresso, ele descoa a produção, mas esses que foram feitos foram configurados dessa forma e deixaram um carnezinho lá no gabinete do prefeito para pagar. Como é que fica essa situação de herdar uma conta em cima de um investimento desse tipo? Certo. Na verdade, eu lembro, inclusive causou uma certa polêmica no passado, né? E, na verdade, um abraço para o Vinícius Reinelli. Sim. Na verdade, não é o prefeito que paga, é o município que paga, Sim. né? O prefeito é só o instrumento que organiza as coisas. Mas na questão específica aqui, isso já foi previsto em orçamento, né? Existem previsões legais.
Com certeza, a nossa administração é que honrará o pagamento frente ao credor, isso não tenha dúvida nenhuma, né? Mas são circunstâncias administrativas. Claro que a gente preferia ter recebido o município, e eu acho que qualquer gestor também preferia ter recebido o seu ente público sem nenhum passivo, né? Já falamos muito de passivo hoje. Sim, aqui. falamos. Do IPRAM, esse passivo de instituições financeiras e tal, né? O IPRAM, a garagem da prefeitura, os asfaltos que não deixam de ser um passivo, esse financiamento que é mais um passivo. Mas o município honrará os pagamentos, pagamento do capital, de juros, encargos, tudo, não tem problema nenhum. Tudo isso será feito a contento. E eu repito, é evidente que eu preferia não ter que pagar, mas não ter que pagar para fugir do compromisso, mas de não existir o compromisso, existir os bens, né, o ativo todo do município sem esse passivo. Prefeito, nós aí já que estamos na garagem, falando de asfalto, falando de obra, chega ao nosso conhecimento, e eu vou pedir para o Douglas colocar na tela agora para nós, a Lei Estadual 15.457, de 26 de março de 2020, né? E o que diz essa lei? Ela autoriza o Poder Executivo do Estado a receber bem imóvel em doação do Departamento Nacional de Infraestrutura e Transporte, o DENIT. Em outras palavras, o quilômetro... Tá aqui, deixa eu achar ele. O quilômetro 153,5 até o 159,6, o que dá 6 quilômetros e 100 metros da BR-470, que cortaria a cidade de Nova Prata desde a frente do trecho da Fortex, empresa Fortex, o trevo popularmente conhecido, de acesso à Vista Alegre do Prata, até a antiga Alvos Prata, lá no acesso André da Rocha, agora tem um trevo novo que foi feito. Carlos Eugênio. Né? Exatamente, eu falo pelo nome da empresa porque é no palavreado do dia a dia. Sim. Esse trecho sai do domínio da Federação, da União, deixa de ser uma BR, e ele passa por uma doação ao estado do Rio Grande do Sul e se estende como um trecho da RS 324, que vai estar interligada até Nova Bassano. Prefeito, do senhor que agora é o administrador, né? Da onde que surge essa situação de você pegar um trecho de uma BR-470 e todo o porte que ela vai receber de investimento da União, que é quem detém a chave do cofre, e passar para um estado que, como o Rio Grande do Sul, há várias gerações já se encontra numa situação pré-falimentar. E especialmente nesse momento em que nós temos o governador Eduardo Leite pensando em colocar aí um pedágio em cada porta de garagem, mais ou menos dessa forma. Como é que foi acontecer esse fato e como é que Nova Prata deixa de ter um trecho de BR e volta a ter uma estrada do estado? Na verdade, tu disseste que tu foi pensar fato, né? Realmente tá bem interessante a pergunta. Assim, mas fique bem claro que esta lei, ela não é deste ano, né? Essa lei é do ano passado. Sim, é de 2020. De março de 2020. Exatamente. Mas, assim, eu particularmente acho que eu particularmente como cidadão não concordo em depois de galgar o status de ter uma BR na frente da nossa porta, se assim pode ser dito a comparação, né, numa linguagem coloquial, retornar ao status de ser uma RS. Até porque nós convivemos com a situação de ter uma RS, né, uma Serra das Antas com... Talvez as novas gerações não saibam, mas era uma aventura você fazer a Serra das Antas. Era exatamente isso que eu ia chegar, né? Nós tivemos exemplos aí onde que um claro abandono, né? Um claro abandono. E não se tratava de um travessão de 1 quilômetro, né? Se tratava de uma rodovia de ligação de uma capital do estado ao interior. Então eu particularmente não simpatizo com esta ideia aí. Eu imagino que depois de todo o esforço que eu acompanhei na época, eu acho que toda a comunidade Nova Prata acompanhou o esforço que foi feito pelas entidades, especialmente pela SIC, né, SIC Serra, etc. Na figura do Edson Morello, que fez toda uma mobilização. Foi um gigante o trabalho do então presidente da SIC, o presidente Edson Morello,
para conseguir federalizar, juntamente com o esforço de toda a sua diretoria, todas as pessoas que colaboram. E essa estadualização, ela se baseia no afã de que vai existir uma duplicação de pista. Mas eu acompanhei as reuniões protagonizadas pelo Estado do Rio Grande do Sul, por outras entidades da Serra, a MESNE, o CORED até, das concessões de pedágio. Ainda não está nada definido, isso está... E assim, eu fiquei bem claro, posso estar enganado, né, porque eu não sou a pessoa que tem a verdade absoluta. Sim. No que eu falo, eu posso estar enganado, repito, mas eu imagino que até duplicar a frente de Nova Prata, né, é coisa de mais de 20 anos, pelo que eu entendi, né? A duplicação vai iniciar de Passo Fundo para cá, entendeu? E os pedágios vão começar a ser cobrados imediatamente, né? Sim. Na altura do Araçá, por ali, já tem e mais adiante em Casca, né? Então, para ir a Passo Fundo vai ter 2 pedágios. E com todo o respeito, também imagino que se é uma pista bem legal, duplicado, o pedágio faz bem, né? Faz bem. Aquele pedágiozinho de R$1,70. É, um pedágio condizente com a situação financeira da população, né? Mas ainda existem condições de reverter a situação. Sim. Essa da nossa BR ter passado a ser uma RS. Porque esta lei, ela autorizou que o Estado receba do departamento próprio o trecho da estrada. Sim. Ainda não concretizou esse recebimento. Só que eu imagino que para o departamento que vai passar, se for passar, ele quer passar de volta, porque é um compromisso a menos, né? Assim, o Estado gostaria que os municípios municipalizassem todas as estradas estaduais. Agora, para o município não é interessante municipalizar uma estrada. Para o Estado também não é interessante estadualizar uma estrada federal. Agora, o ente federal quer passar. Sim, sem dúvida nenhuma. E a gente tem que saber que quem domina o mínimo de pacto federativo tem que sempre ficar embaixo da saia da União, porque é ela que detém o recurso e o poder. Embora nós estejamos vivendo o Estado Democrático de Direito, né? Sim. O pacto federativo previsto na Constituição, ele é um tanto quanto desconforme. Sim. Porque os estados, alguns estados, não vou nominar aqui, mas inclusive o Rio Grande do Sul, passa valores astronômicos para o poder central, na capital federal. Outros estados repassam menos valores, entretanto, recebem muito mais que o Rio Grande do Sul, né? Isto é uma questão de consulta pública. Qualquer órgão que esteja vinculado ao governo federal está, inclusive com números, até os centavos são explicados. Então, eu acho que enquanto nós pudermos estar ao abrigo de uma rodovia federal, sim, vamos lutar para que assim permaneça, né? Até porque, veja que vai ficar salteado em Nova Prata. Porque na altura do trevo ali, do São Cristóvão, né? Passa a ser RS. E depois aqui no trevo do próximo ao berçário, Carlos Eugênio Ponzoni, que já pega 470, então vai ficar um espaço... Fica um hiato. O hiato, exatamente, um espaço vazio, que não parece que no primeiro, assim, à primeira vista não se adequa a uma situação boa para a população, me parece, né? Eu respeito... Até porque quem teve estrada no vigor da RS sabe como ela era e como ela é hoje sendo uma BR. Quem andou pela estrada por anos e anos e anos enquanto RS, e agora comparando com uma BR, tenho certeza que a decisão é imediata. Prefeito, nós vamos fazer mais um break e depois nós voltamos no último bloco, mas tem muita coisa que eu quero falar. Eu quero falar de hospital, eu quero falar de médico, imposto de saúde, eu quero falar do urbanismo e de 2 ou 3 cruzamentos aí que se não tiver uma sinaleira, logo dá o problema. E já deu, né? E já deu. Nós voltamos já, um rápido intervalo e logo estamos de volta. Superar este momento
em que o mundo une esforços pelo bem de todos, em que estar distante das pessoas é a maior demonstração de amor, em que o cuidado nunca se fez tão necessário. A saúde tem sido a prioridade. Para nós, ela sempre foi. Cuidamos de mais de 18 milhões de pessoas para que elas possam viver mais e melhor. Superar este momento juntos. Esse é o plano. Unimed. Frasson Odontologia. Especialista em prótese dentária, atuando na área de clínica geral, implantes e próteses sobre implantes. Possui também profissionais especializados em implantodontia, endodontia e ortodontia. Frasson Odontologia. Nosso maior presente é o seu sorriso. Mais uma novidade para os clientes da Adilnet Telecom. Agora você pode assistir seus filmes, séries, programas de TV, realities e programação infantil favoritos na Paramount. Na Paramount+. Tudo isso com o melhor dos canais Nickelodeon, MTV, Comedy Central, Paramount Network e filmes e séries dos melhores estúdios. Acesse gratuitamente todo o conteúdo pelo seu smartphone, tablet ou navegador. O aplicativo está disponível no Google Play e App Store do seu smartphone ou tablet. Abra o aplicativo e clique em Iniciar. Depois, clique na opção Outras Operadoras. Na tela seguinte, selecione a Adilnet e entre com seus dados de acesso, os mesmos que usa para a central do assinante. Pronto! Mais entretenimento em um só lugar. Com programação para toda a família. É na Paramount+. Bah, Cascal, o que me apareceu aqui, é verdade que mulher de música é música? Em alguns casos, sim. Mas por que tu me perguntou isso? Porque na quinta-feira que vem nós vamos ter um casal de músicos aqui. E eu sei quem é. É Karine e Marcionei. Estarão contando a sua história aqui nesse sofá. Na busca pelo crescimento, você tem múltiplas oportunidades. E você decide pelo melhor. Decida bem. Decida Prime. Prime Language. Há 30 anos, fazendo histórias de sucesso. O sonho, a revitalização precisam ter qualidade e beleza dos produtos do Espanhol Materiais e Construção. Em novo endereço. Um local pensado e organizado para melhor atender. Espanhol Materiais e Construção. A Service Contabilidade está no mercado há mais de 25 anos, oferecendo serviços de contabilidade e assessoria em várias áreas. Com unidades em Nova Prata e Nova Bassano, a Service Contabilidade está perto de você em todos os ambientes. Sua equipe oferece experiência, inovação e proteção para sua empresa e seu negócio. Service Contabilidade. Seu crescimento, nosso compromisso. Então nós estamos de volta, você viu o horário novo, vinheta nova, são as novidades nos 3 anos da Conecta Mais TV. A partir da semana que vem, algo a mais às 18h45, Conecta News, a partir das 20 horas e às 21 horas segue a nossa programação normal. Fique por dentro, a gente está fazendo as modificações para pensar nos 3 anos e pensar nos próximos 3 e nos próximos 3 e assim vamos multiplicando a conta. Prefeito Alcione, Hospital São João Batista, a casa de saúde responsável pelo atendimento de aproximadamente 8 municípios da nossa região, se não me falha a conta. Eu falo de muitos hospitais o dia inteiro
e talvez pode ser que eu erre alguma coisa. Sim. Mas o hospital sempre tem as suas situações, é um serviço público, ao mesmo tempo demanda o recurso privado, porque sem dinheiro o hospital não se mantém. E no começo desse ano o senhor embarca no carro da prefeitura e vai fazer um turismo por todas as cidades da região e traz todos os prefeitos para um consórcio intermunicipal para a formação aí de um bloco a fim de dar suporte financeiro pro hospital e tentar resolver essa questão que sempre está acompanhando a Casa de Saúde. Como é que está essa relação com o hospital, senhor? Tá muito boa, tá excelente. Nós tivemos, logo no início da nossa gestão, o enfrentamento de um contrato já vencido, então, com contratos emergenciais, né? E o que foi modificado foi a forma de gestão dos municípios com relação ao hospital. Eu tenho um jargão, sempre digo, quem nunca precisou do hospital, seja particularmente ou por um familiar. Graças a Deus existe em Nova Prata um hospital desta envergadura, né? E os 8 municípios que tu disseste, Tiago, são os municípios que fazem parte deste entre aspas, consórcio de manutenção do pronto atendimento, etc., né? Ali da vida emergente do hospital, do dia a dia, mas que tem convênio com oftalmologia, com hemodiálise, são inúmeros municípios, mais de 40, sim, sabe? Então o hospital realmente é um ponto importantíssimo para a nossa comunidade. O hospital é algo que difere Nova Prata dos outros municípios. Inclusive, um dos aparelhos de ressonância magnética mais moderna do estado e do Brasil tem no São João Batista. Com certeza, isso nos dá uma tranquilidade e nos deu muito carregar de baterias para ir buscar com esses 8 municípios, através dos seus prefeitos, a melhor forma de adequação. Porque a gestão plena que pautava naquele momento era que Nova Prata tinha livre disposição de tratar diretamente com o hospital. Mas a gente não... Eu, sob meu ponto de vista, e o ponto de vista da nossa assessoria, não era a melhor forma, com todo respeito, falando, né? E o que a gente fez? A gente agiu de formas assim, a criar um consórcio dos 8 municípios, né? Nova Prata, Protásio Alves, André da Rocha, São Jorge, Guabiju, Vista Alegre, Paraí e Nova Araçá, que todos os prefeitos, de uma forma carinhosa, uma forma eloquente até, entenderam a situação, e todos eles sim vieram para inúmeras conversas, onde a gente foi adequando juntamente com a direção do hospital uma forma de adequar um contrato, né, com repasses de valores, como tem que ser, né, porque a questão da saúde, ela é a maior responsabilidade do município, né, veio descendo as cadeias para o estado e para o município. Foram distribuindo as cartas na mesa e as mais caras ficaram para os municípios, a questão de saúde. E hoje sim estamos na vigência de um contrato novo, um contrato que até agora está em pleno funcionamento, sem qualquer dissabor, qualquer coisa. Aparentemente, e eu até ouvi falar, litígio com o hospital. Não tem litígio. E até eu queria lembrar que na minha profissão, sempre fui um conciliador. Sim. E é uma característica minha, a conciliação, a conversa, expor os pontos, reconhecer quando você tem alguma tese, alguma teoria melhor que a nossa, né? E assim, através dessa interpretação também dos prefeitos dos municípios que eu falei, nós acabamos criando assim um consórcio muito forte e uma amizade bem concentrada entre nós mesmos como pessoa, entendeu? O nosso secretariado, eles se dão bem. Foi um momento importante para a nossa gestão,
esse encontro com os outros municípios, né? É bom que se diga, em algumas viagens que os prefeitos são convocados, um prefeito até dá carona para o outro, Sim. no afã de economia para o seu município, vai passar pela frente da cidade, vai para o mesmo destino. Os horários são praticamente idênticos. Não tem por que não dar carona um para o outro e viajar, né? E isso se tornou assim uma característica aqui da nossa gestão e das gestões dos prefeitos da mesma época agora, e que está acontecendo muito bem. A gente troca informações, trocamos ideias. Eu sou um prefeito novato, né? Primeira vez que eu estou encarando esse desafio, mas no nosso grupo tem prefeitos com muito mais experiência, que enfrentam os problemas com mais facilidade. Então, por que não conversar, não trocar uma ideia, não pedir um auxílio? A vida é feita assim. A melhor situação de enfrentamento de um problema é ouvindo quem tem mais experiência que a gente. E isso, inclusive, vem de encontro ao mote da Semana do Município, né? Sim. Que fala, sobretudo, em paz. Então, quando se está em paz, é fácil a solução dos problemas, né? E realmente está tudo correndo dentro dos conformes. A gente ouve, o hospital não fui bem atendido, mas isso é por tudo, assim como houve, o prefeito não tapou o buraco. Então isso tudo faz parte de um contexto, de um conjunto. Mas está tudo correndo bem e eu tenho certeza que as adequações vão sendo feitas sempre pelo melhor. E o objetivo, eu não imagino que seja diferente. O objetivo do nosocômio seja de atender cada vez melhor as pessoas que ali chegam e procuram ajuda. Porque a pessoa já está fragilizada por uma doença, né? Ou um mal, uma dor, sei lá o quê. E então, o objetivo, com certeza, é minimizar esse sofrimento. E, claro, existem momentos que são sem precedentes, momentos ímpares, com o passamento de um familiar, que é uma desgraça sobre todas as provas, né? Especialmente nessa época. Nem vou entrar na pauta Covid. Na questão pandemia, né? Porque já está superado e a gente não adianta... E tanto é que estamos sem máscara hoje porque estamos 2 vacinados e imunizados. E eu já passei o Covid. Eu também. Então, a gente tem já a imunização. Mas é isso aí, tá tudo beleza, tudo transcorrendo bem. Com o hospital, tudo em ordem. Ordem, então. sim. Prefeito, outra questão que nos chega aqui é uma situação, Unidade Básica de Saúde da Família, lá do bairro São João Bosco. Sim. Uma inconstância na tentativa de nomear um médico. Inclusive, na nossa live aqui, veio uma pergunta sobre a situação da ausência de médico no posto de saúde. O que tu nos fala sobre esse caso? Eu agradeço ao telespectador que lembrou desse fato. Tu já tinha anotado isso também? Sim, tinha anotado. Aqui. Assim, é bom que todos saibam o que ocorre. Houve o médico lá do posto São João Bosco, ele saiu de trabalhar do município, direito que ele tem. Nós estamos vivendo sob a égide de uma lei complementar, Lei 173, que foi emitida em 20 de janeiro de 2020, com validade até 31 de dezembro de 2021. Nesta lei ficam proibidas contratações, ficam proibidos chamamentos de concurso de servidores, ficam proibidos um monte de coisa que é proibido, exceto, no caso específico aqui, né? Quando ocorre a vacância do cargo. O que é a vacância? O servidor público concursado, ele pede sua exoneração, ou ele é exonerado, enfim, ele deixa vago o cargo, né? Ocorre uma vacância. E aí, como Nova Prata possui um concurso com aprovados, que foram aprovados e pelo prazo do concurso podem ser chamados, lá nessa legislação prevê que com a vacância, tu é oportunizado de chamar. Tiago, telespectadores, chamamos nada mais, nada menos que 11 pessoas, 11 médicos que foram aprovados no concurso. 11 médicos concursados aprovados para tomar posse. Sim, é oferecido daí o prazo para que ele exerça o direito de tomar posse, né? E 11 médicos encaminharam um documento dizendo que não tinha interesse no momento. Claro, aí vai para o fim da fila do concurso e assim por diante. E esses documentos estão à disposição na municipalidade.
Todo munícipe que quiser ir lá para verificar, inclusive a imprensa, né, está à disposição, são documentos públicos. Mais ou menos como a história de que não tinha ninguém para vender asfalto para Nova Prata, ou não tinha um médico para assumir o posto. Não, mas aqui é diferente. Sim, mas o que eu estou notando, né? A gente tem uma busca por situações e parece que nós ou não conseguimos um fornecedor uma hora dessas, ou não conseguimos um prestador. No caso do asfalto, um prestador de serviço. Parece que ninguém quer ir negociar com a gente. Não, mas não é bem assim, porque na verdade é o seguinte, alguns desses profissionais, Sim. eles estiveram no gabinete, conversando comigo, com a Sandra, né? E até nos colocaram o momento. Este momento que nós estamos vivendo, o momento pandêmico mundial, ele está chamando para si muitos profissionais da área de saúde. Sim. E não é só médico, enfermeiros, técnicos de enfermagem, auxiliares, enfim, todas aquelas pessoas que são condizentes com a área de saúde. Que, aliás, eu aqui aplaudo efusivamente os servidores da saúde do município, do hospital, enfim, todos aqueles da área médica que foram, assim, estão sendo verdadeiros heróis no enfrentamento da pandemia. E que desempenham uma acelerada campanha de vacinação, porque já estamos na faixa dos 30 anos de idade. Quarta-feira vacinaremos 29 anos. Exatamente. Então, assim, eu aplaudo efusivamente e peço que a população toda aplauda e considere que eles estão trabalhando incansavelmente, são verdadeiros guerreiros, são pessoas que estão com férias atrasadas, abandonaram às vezes a sua família, abandonaram o sentido de se dedicar mais ao trabalho. Tem que aplaudir essa gente, tem que aplaudir. Mas eu dizia que alguns médicos nos procuraram e colocavam o seguinte, que eles haviam sido convidados para trabalhar em UTIs, que não existiam normalmente e vieram a existir em razão da pandemia, e que os valores financeiros eram muito mais atrativos lá, muitas vezes na sua cidade, ou cidade próxima à sua residência, né, grandes centros, né, para trabalhar numa UTI, por exemplo, para trabalhar como médico em clínicas, em hospitais e assim por diante. E é claro, eu não tenho como obrigar a pessoa a assumir o concurso. Sim. Ninguém tem. É uma liberdade de cada um. Mas eu quero dizer que, à vista disso, e no afã de buscar uma solução, porque o posto de saúde não pode ficar sem médico, nós criamos um sistema de rodízio dos médicos vinculados aos demais postos. E então, determinados turnos ocorrerá o atendimento também neste posto que tu referiu, entendeu? Porque não adianta a gente remanejar o médico de um outro posto, aí fica aquele sem médico. Sim. Então, a Secretaria de Saúde, a Secretária de Saúde, a Jace, juntamente com as pessoas que assessoram, entenderam de fazer esse rodízio. Aí tu não deixa totalmente desprotegido uma unidade, né? E vamos ver, vamos enfrentando dessa forma. Nesse momento é a situação. Poxa, 11 médicos. 11 médicos. Se fosse 7, diziam que era conto de mentiroso, são 11, né? Pois é, Tiago, isso aí. Prefeito, saindo da pasta da saúde, vamos falar sobre uma outra pedra no sapato na história de Nova Prata que se chama urbanismo. Tá? Isso muito deu o que falar desde as discussões do plano diretor, entre outras situações. E por falar em urbanismo, esse ano eu não posso deixar de mencionar, aqui nesse momento, nós tivemos a perda do secretário Carlos Alberto Casanova, que além de ser um empreendedor, ele tinha um pleno conhecimento do riscado, porque já... Inclusive eu pude ter a honra de dividir com ele reuniões do Conselho do Plano Diretor, na qual ele era uma pessoa técnica e extremamente sabedora do que Nova Prata precisava. Tivemos aí essa situação, homenagem a ele cabe também nesse momento, mas tem duas pautas no setor de urbanismo que chamam a atenção nesse momento e que estavam talvez sendo coordenadas. Os chamados loteamentos irregulares que surgem no decorrer dos anos e que vão evoluindo numa maneira indesejosa do ponto de vista urbanístico, porque
Uma cidade não se constrói do dia para a noite e esse tipo de habitação irregular também, ela é um ato costumeiro com o passar do tempo. De outro lado, nós temos outra situação vinculada ao cadastro imobiliário, Certo. que são 2 pontos aí que dá para dizer tenebrosos de se mergulhar nessa pasta, que renderia, sem dúvida nenhuma, mais 2h30 de conversa, pelo mínimo. O que falar de urbanismo para daqui em diante sob essas 2 perspectivas, prefeito Alcione? Primeiramente, eu queria dizer que a perda do Carlos Alberto Casanova, o nosso amigo Caio, conhecido Caio Casanova, é uma situação lamentável sobre qualquer prisma, sobre qualquer aspecto que for visto, né? O Caio era um excelente profissional, um mega empreendedor, e de uma forma carinhosa aceitou o nosso convite para capitanear a Secretaria de Urbanismo, né? E eu lembro do momento em que convidamos ele, totalmente sem qualquer interesse pecuniário, muito longe disso, mas sim... Aceitou o desafio. Aceitou o desafio no afã de fazer algo melhor, de ajeitar, de fazer a coisa andar. E então eu não paro de elogiar o Caio como cidadão, como empreendedor, né? Foi lamentável o passamento dele e até pela forma, né? Um horror. O Caio, assim, inclusive nas reuniões de secretário, a gente se emociona quando toca no assunto, sim, sabe? Ficou assim, foi um choque muito grande para toda a gestão, né? Foi uma pancada violenta, né? Mas a gente está enfrentando e sim, nós havíamos, juntamente com o Caio e com a assessoria, né, traçado 8 metas imediatas e necessárias neste ano para ir adequando a secretaria. E dessas metas, 4 ele havia começado e terminado, né? Nesse curtíssimo espaço de tempo. 2 metas ele já havia iniciado e já havia dado o norte, o encaminhamento, e 2 nós estávamos conversando sobre ela, sim, que não dá para deixar que não tivesse sido iniciada. Em todo caso, só existia o planejamento, sim, teórico. E dessa forma a gente está enfrentando, né? Em breve será anunciado oficialmente, né, um novo secretário, que a pasta exige, é uma pasta que tem muito trabalho. Nós fomos já tem um nome acertado, prefeito? Nós já temos assim, alguém para ser indicado, sim. Eu prefiro não tornar público nesse momento, né, por questões normais. Mas existe ali também um certo represamento dos projetos, sim, né? Assim como existem vários loteamentos clandestinos e irregulares, né, que serão abordados. A gente está pensando em fazer a solução dos problemas como adequando a forças-tarefa, né? Grupos que solucionem. Por exemplo, dos loteamentos. Nós já havíamos iniciado uma conversa com outras pessoas aqui da comunidade, de áreas ligadas ao ramo ligados ao ramo do loteamento, né? Do parcelamento do solo, advogados, o próprio secretário na época, o Caio, que será substituído por outro, né? Registro de imóveis, inclusive, através da dona Neuza, sim, e sua assessoria. E até envolvendo outras entidades do município. Para quê? Para que a gente busque tornar o mais rápido possível e o mais preciso possível um álbum imobiliário totalmente legal. Sim. Isso vem de encontro a todos os anseios da população. Por exemplo, daquelas pessoas que adquirem um imóvel, né? Ter a devida matrícula dele, a escrituração certa, para pleitear um financiamento ou fazer o que bem entender. Então, nós já estamos vendo isso e realmente deu um delay, sim, em razão dos fatos, mas será implantado um grupo
que fará o encaminhamento desse. Na verdade, a informação que nós temos é que existem 65 loteamentos irregulares. 65? 65. Se fosse 6,5 já era bastante, mas são 65. Bastante. E veja que isso também cria muita dificuldade na gestão, né? Porque alguns terrenos desses não é tributado, não tem... Não, isso falando do ponto de vista formal, a gente tem que pensar um loteamento irregular do ponto de vista de água, esgoto, energia elétrica, tem mais habitação. Isso. E quando nós falamos em 65 conjuntos habitacionais fora desses padrões, a gente coloca em risco, obviamente, o próprio desenvolvimento da cidade, porque isso tem que ser pensado para o futuro, como esses loteamentos vão ser adensados à malha legal da cidade. Existem diferenças. Se o loteamento ele já possui uma rede de esgoto pluvial, um fornecimento de água, energia, é uma situação. Sim. Mas se o loteamento não tem essas questões básicas, é um problema bem grande, um problema social grande. Problema social. Né? E então nós já estamos providenciando, né? Vamos iniciar a tentativa de solucionar esses impasses. Pelo menos sabendo que existem 65 já é o norte do que tem que resolver, né, prefeito? Exatamente. E não vamos medir esforços para tentar regularizar. E essas pessoas, prontamente, como a dona Neuza ali do Registro de Imóveis, o próprio doutor Rodrigo que está ali, prontamente se dispuseram a auxiliar. É porque é uma coisa evidente que vem de encontro ao interesse da comunidade como um todo, né? Como um todo. Não tão somente no aspecto da tributação, do ITBI na hora de uma negociação. Nada a ver com isso. Mas uma questão de dar um conforto para o cidadão. Uma garantia de que aquele lugar pertence. Isso, põe o documentozinho lá, a matrícula, com a sua casa averbada, né? O devido registro lá na prateleirazinha do guarda-roupa, como costumeiramente faz, na pastinha, no saquinho plástico. É uma tranquilidade, né? Prefeito, um outro assunto para a gente encerrar esse bloco, e no próximo bloco final nós vamos falar daqui para frente. Mas hoje eu tenho um problema sério. Esse problema se chama aí os entroncamentos, por exemplo, alguns que surgem, tá? Presidente Vargas com Borges de Medeiros e depois com Reinaldo Cherubini, as duas no bairro São Cristóvão, a conhecida rótula da roleta russa, né? Você tem que escolher se você vai ou se você fica, a depender do bel prazer de quem vem do outro lado. No horário de saída da unidade da área industrial, aquilo vira quase um trânsito indiano. Outra questão, a rotatória central aqui do nosso Banco do Brasil, que fica em frente aí, o pessoal sabe que a preferência é de quem está na rotatória, mas parece que fica um exercício complicado. E a saída aqui para o bairro São Peregrino, também na Placidina de Araújo, que vai dar ligação lá para o loteamento Clivate. Esses são alguns pontos que a gente surge aí como hot stuffs, né? Do nosso top 5 das paradas. O que fazer com esses cruzamentos, prefeito? Antes que a gente tenha, inclusive, sexta-feira, uma Kombi foi abalroada lá na Reinaldo Cherubini com a presidente Vargas, né? Teve que ter resgate daquela situação porque aquele trecho da cidade se desenvolve. O que o senhor vai fazer com esses cruzamentos problemáticos do trânsito pratense? Este era um dos temas que a gente estava iniciando o enfrentamento aí, né? Então já existe um princípio de estudo para esses temas, né? E com certeza tem que ter uma solução, porque da forma que está realmente é uma loteria, né? É uma loteria. Especialmente nos horários de maior pico, próximo ao meio-dia, próximo ao final do expediente da tarde, né? Assim, eu imagino que em breve será apresentado um projeto, né, para cada um desses fatos e de outros locais que tu não falou aqui que também são necessários. Mas de todos esses lugares que tu indicou, esses logradouros, né, o que tem chegado mais pedidos no gabinete é com relação a Placidina aqui com a Dorvalino Cola. Sim, né? Exatamente. O nome ali da rua me fugiu. É uma questão que a gente vai ter que ver. Eu já analisei e já havia, inclusive, iniciado conversa com o então secretário Caio, né? Para a gente mudar. No primeiro momento parece fácil, mas não é.
mudar as preferenciais. Parece fácil, mas não é, né? Por quê? Porque pelo próprio relevo que se apresenta no local. E queiramos ou não, telespectadores pratenses, aquela pista asfáltica, ela convida a uma velocidade, não vou dizer exagerada, mas quase que é incompatível com o local. Uma velocidade confortável em relação ao paralelepípedo. É verdade. Então, isso tudo vai ser apresentado em breve, tá? E a gente vai poder fazer a adequação dos locais, né? Objetivando, sim, o conforto da população. Prefeito, nós vamos indo para o final, não vamos para intervalo, a gente já vai indo para os nossos finalmente, mas eu preciso falar de futuro, e o futuro deu uma visitada por Nova Prata na última sexta-feira. O secretário estadual Ronaldo Santini esteve visitando o aeroporto e outras aplicações. Ele é o secretário estadual de turismo. Certo. Nova Prata deposita no setor do turismo uma das suas parcelas de expectativa para o futuro, haja vista outras cidades da Serra Gaúcha que já são autossustentáveis com essa circulação de valores que esse setor traz. O que esperar do turismo, a gastronomia e outros setores de serviços que são tão procurados em Nova Prata aí daqui para frente? Afinal, o centenário vem aí, né? Sim, o secretário Santini, que então já foi deputado federal, inclusive, ele nos brindou com essa visita, né? E nós também fomos brindados com acompanhamento do Edson Morello, sim, que é um entusiasta do aeroporto, aliás, do aeródromo, né? E o Aloysio Blume, inclusive, enquanto presidente da SIC e de outras entidades, sempre foi um entusiasta, sempre buscou o melhor para esse local, inclusive com... Eu digo, parece que é fácil, mas sim, não é. Se observarem, o nosso aeroporto são situações que aparentemente são mínimas, mas são situações que o diferem de outros. A pista asfaltada, sim, não precisa maiores explicações para dizer que na região não é fácil de encontrar. A situação geográfica dele, com relação à neblina, etc., né? Como em linguagem coloquial, tanto o Edson como o secretário Santini referiram, que é uma opção até para uma emergência do nosso aeroporto, do Salgado Filho, sim, né? E tudo isso. Mas uma curiosidade, a pista do aeródromo, ela é toda cercada por tela soldada. Sim. E que é um grande diferencial para os pleitos que nós estamos pretendendo para Nova Prata. Entendi. Inclusive, nós, com a visita do secretário de Turismo, a gente pretende, pode até ser um pouco utópico o pensamento, mas nós pretendemos fazer com que esse aeródromo tenha um aproveitamento com voos regulares. É impossível? Não é impossível. Não, porque agora está sendo feito em Vacaria, em São Borja, em Bagé, todas essas cidades, um voo por dia à capital elas têm. Pois é, e curiosamente, foram colocados nas redes sociais, sim, essa visita. E curiosamente, durante o fim de semana, nós recebemos várias ligações, várias mensagens de pessoas que se comprometem a utilizar, sim, com a frequência semanal, tanto o voo para Porto Alegre como para outras cidades, né? Então, isso já estava no nosso radar há mais tempo, e nós atribuímos, assim, de vital importância a entrada em utilização desse aeródromo. Inclusive, é bom que se diga a ti, os telespectadores, que nós recebemos visitas de investidores, de empresários no gabinete, que o que despertou eles para Nova Prata? Curiosamente, nós falamos de dois temas. A existência de um aeroporto, sim, né, de um aeroporto que está em condições de receber voos, inclusive regulares já, né? Claro que com algumas adequações, e à frente da cidade com uma BR.
o interesse dos empresários era esse. Não, Nova Prata, com o advento da ligação com Barretos aqui, né? Sim, a gente cria um eixo direto. Cria um eixo direto com o centro do país, São Paulo, especialmente, que é o estado mor da indústria e comércio, né? O estado do Paraná também, pujante. E esses empresários, inclusive, da região aqui, de fora de Nova Prata, nos procuraram. Pô, é verdade que vai funcionar o aeródromo? Sim, se depender de nós, vai. E nós não vamos medir esforços para ter os sonhados voos regulares, né? E temos a prova que em outras cidades, ou do porte de Nova Prata, ou quase, né? Do Nova Prata seja do porte dessas cidades, tem um voo, 2, 3, 4 voos por semana que ligam a cidade à capital do estado. Isso é maravilhoso, isso se chama de progresso. Isso sim é uma questão de futuro. E mesmo que alguém pense e que a questão seja só voltada ao turismo, inclusive ao turismo será voltada, entendeu? Sim. E como mola propulsora, hoje nós temos informações técnicas que o turismo ele tem, após pandemia, ele está tendo diferenciações daquele turismo normal, de cachoeira, tão simplesmente. Uma cachoeira não é só uma cachoeira. Tem outras... E está acontecendo um turismo interno muito grande. Quem viajava para fora, agora viaja aqui dentro do Brasil. Sim, senhor. Sim, senhor. E até, assim, tem pessoas que não querem ir para uma capital, por exemplo, notadamente procurada, uma capital do Nordeste, né? Pessoas que querem mais uma interiorização. Daí vem para uma cidade que nem Nova Prata, que tem pontos turísticos maravilhosos aqui. Não tão somente a Cascata da Usina, que é mega maravilhoso, né? Mas tem outros locais, outras atividades. Uma gastronomia fantástica, né? É um povo acolhedor. Nova Prata é algo de especial, né? E pode dizer que eu sou bairrista, porque eu acredito que sou mesmo. Eu defendo Nova Prata sempre e adoro estar aqui. E sim, nós conversamos muito com o secretário Santini, atual secretário, né? E ele demonstrou, sim, um interesse muito grande em fazer acontecer as coisas. Já daquele local mesmo, dali da sala de passageiros, já encaminhou agendas com empresas aéreas aqui do Brasil para nós nos encontrarmos, estreitar essa relação. Nos encontrarmos, apresentar o projeto, mostrar o que nós temos aqui. Os seus assessores filmaram todo o aeródromo, né? Filmaram todas as situações. Nós temos alguns problemas emergentes ali, edificações próximas, uma pista que teve um encurtamento e tal, mas nós não vamos deixar de pensar em espichar a pista. Aí já vem aquele que diz, pô, mas é a questão ambiental. Com os devidos respeito à questão ambiental. Nada pode ser feito ao arrepio da lei quando se está na gestão pública. E a questão ambiental é primordial. Eu sou o primeiro a defender, né? Sim, e até tem uma pelo série cargo que estou ocupando. Mas existem adequações e não pode simplesmente criar um problema. O otimista vê no problema uma forma de criar uma oportunidade de melhorar a situação, né? Então sejamos otimistas, vamos atrás. Aí o secretário até falou, poxa, mas e como é que tu vai fazer? Olha, tia, a engenharia hoje é fantástica, né? Sempre dá jeito. A engenharia é fantástica, então sim, é um grande projeto. E até algumas pessoas dizem, mas e não asfalta, não tapa o buraco, mas não tem nada que ver uma coisa com outra. Né? Porque se a gente vai observar o município, como o prefeito e o gestor têm que observar, eles são de vários ângulos. É apresentado o município com as suas mazelas, seus problemas, suas coisas maravilhosas também. E o administrador ele tem que ver com visão panorâmica tudo isso. Sim, todas ele as tem que ver o município como um todo. Essa é a minha humilde forma de pensar, né? Então, sim, se a gente tiver uma oportunidade
Imagina, botar um voo diário, um voo, 2 ou 3, que seja semanal, um voo diário a Porto Alegre, pelo amor de Deus, é um salto nas ligações. E vejam, senhores telespectadores, que hoje as situações são imediatas, as situações são rápidas, hoje tudo é rápido. Tudo é imediato. Sim, as relações são dinâmicas. Vamos falar aqui situações vividas diuturnamente. A pessoa que tem que se deslocar para a capital com horário marcado, ali chega na região da Charlau, um engarrafamento de 1 hora. Pô, tia, será que um empresário pode se dar o luxo de perder entre ida e volta aí 3, 4 horas de engarrafamento parado? Vamos pensar nisso. Sim. Né? Então, a gente sabe que um voo tem hora marcada. Até pode ser que atrase um pouquinho, mas ele vai estar lá. Né? E a imediatibilidade da coisa. Da situação. Hoje tu aperta um botão, tu se comunica com o que tu quer. Então vamos acompanhar isso também. Até que a pessoa pode ser teletransportada, que ainda me parece que não chegamos, né? E eu falo isso eu fico emocionado quando eu falo. Quando a cibernética chegou na justiça, né, de onde minha profissão, minha vida, eu me dediquei totalmente para a advocacia. Quando chegou a cibernética, que a gente podia ler uma sentença feita no computador, a gente podia fazer uma petição inicial. Tinha que dispensar a Olivetti. Pois é, acostumado com a máquina de escrever, e assim tu poder emendar, fazer uma petição deixar de copiar uma doutrina, uma jurisprudência, aquilo facilitou vertiginosamente, acelerou os processos. Sim. Né? Não digo os processos como a gente pensa, o processo lá, acelerou o processo social de confecção das peças e tal. Então, o que a gente quer hoje? A gente quer imediatamente. Por exemplo, vai entrar num local e procura a internet. Se demorar 10 segundos, a pessoa já começa. Já vai embora. Demora, né? Porque tem que ser imediato. Imagina nós temos uma ligação com um voo aéreo. Pô, é tudo de bom para a nossa cidade, né? Nosso município e região, né? Aguardaremos, prefeito. E por falar em aguardar, 97 anos, e a gente já tem que se despedir, daqui a pouco vão desligar a luz, vão deixar nós no escuro. 90... Não fariam essa maldade conosco, Acho né? que não. 97 anos comemorados depois de amanhã, dia 11 de agosto. O que Alcione Graziotin e sua equipe, formada pelos seus técnicos, prepara para o centenário da cidade quando o município atinge seu centenário, a sua maioridade. A partir daí, né, as decisões têm que ser mais concretas, firmes e seguras, não ser mais um principiante, né? Quando se alcança os 3 dígitos de idade, uma instituição já tem que se estar consolidada. Vai dar tempo de arrumar toda essa casa e preparar o progresso que a população tanto aguarda, ao lado do anseio das necessidades individuais que todo dia requerem alguma coisa? Eu espero que sim, e se depender da nossa dedicação e da dedicação da nossa equipe, né? Vai acontecer. Nós imaginamos já a Nova Prata com 100 anos, porque quando a gente quer que algo se realize, já tem que mentalizar a situação pronta, né? Imagina, como eu disse no começo, eu sou mais grato assim eternamente e não deixo de dizer muito obrigado à comunidade da Nova Prata, à população que permitiu que a gente fosse prefeito de um município maravilhoso como esse. E imagina numa situação ímpar de fazer, durante a nossa gestão, 100 anos. 100 anos. Então, a gente tem que aplaudir muito aqueles que nos antecederam, né? Tem que aplaudir mais efusivamente a população como um todo, né? Aquelas pessoas que escolheram, não tão somente nós, como nós que nascemos aqui, né, Tiago? Sim. Conheço desde toda a tua família. Nasci, fui morar fora e voltei e aqui quero ficar. No nosso caso, né? E aí aquelas pessoas que escolheram Nova Prata, poderiam ter escolhido qualquer lugar do planeta. Num mundo imediato como esse, dá para escolher qualquer lugar do planeta. Exatamente, mas escolheram Nova Prata. Então, todos nós somos pratenses. Então a gente sempre quer uma situação melhor
para nós vivermos, criar nossa família, nossos negócios, enfim. E fomos brindados, né, que durante a nossa gestão serão feitas comemorações de 100 anos, que já estão sendo organizadas, que nós faz uma festa de um evento desse de um dia para o outro, né? Então, assim, nós teremos muitas atrações de cunho cultural, esportivo e assim por diante. Mas será para os próximos... As próximas entrevistas. Capítulos. Isso, que a gente ainda temos os 98 e 99 antes de chegar Isso, lá. E a gente está à disposição, à sua disposição, à disposição dessa emissora. O que for ao nosso alcance, conte com a gente. Novamente, o gabinete está de portas abertas, a municipalidade como um todo, qualquer dúvida que a comunidade tiver, vai lá, fala com a gente. Temos documentos, temos ali todos os dados são públicos, né? E com muita satisfação estamos aqui. Muito obrigado, prefeito Alcione, pelas informações. Aguardaremos no próximo aniversário e a gente faz um balanço de como estávamos agora e como estaremos no futuro. Boa sorte na gestão. Um abraço a todos que lhe acompanham nessa tarefa de administrar a capital nacional do basalto. Muito obrigado, uma boa noite a todos, né? E a gente está sempre à disposição. Muita satisfação de estar aqui conversando com a nossa comunidade, que a gente tem tanto carinho por isso. Boa noite a todos, felicidades a todos. E um parabéns especial a todos os pratenses, porque o aniversário também é de vocês. Por falar em pratense, logo mais agora encerrando a nossa entrevista, você confere uma reprise do programa Bem Campeiro, que foi feita uma homenagem aí ao seu Reinaldo Cherubini, que teve a sua passagem feita no dia de ontem, um cidadão pratense aí que levou o nome da cidade para vários lugares divulgando, então agora a nossa forma de homenageá-lo. Eu agradeço a audiência de todos que nos acompanharam nas plataformas digitais, no YouTube, no Facebook, na nossa homepage e também pelo canal 8 da DIL TV. Conecta Mais TV comemorando 3 anos, acompanhe as nossas redes sociais, fique por dentro das novidades, nós estamos aqui para informar você. Alcione, uma boa noite. Boa noite, obrigado a todos, felicidades. E uma boa noite para o nosso telespectador.